Nós agradecemos mais uma vez esse convite, agradecemos a presença de todos vocês aqui, né? Nós que nos colocamos às vezes aqui no púlpito, a gente está trocando informações, não é verdade? Nós conversamos, a gente separa um material para trazer, e sem falsa modéstia, porque eu não sou modesto, me esforço para ser, mas não sou ainda, sem falsa modéstia, o que a gente traz, como eu tenho costume de dizer, é vinculado ao Evangelho de Jesus, é vinculado às informações de Allan Kardec, que nos ajudam muito a refletir a respeito não só do Evangelho, mas a respeito da vida, do nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui. Acho que a grande chave que o Espiritismo vem nos trazer é em relação a isso, né? A gente tem uma noção do quão breve é uma existência nossa, porque ela é breve. A gente, quando é mais novo, né? Às vezes parece que uma existência é tanto tempo, na nossa adolescência, logo após a adolescência, mas depois a gente vai percebendo, conforme o nosso espírito vai amadurecendo, que é muito rápido. Nossa passagem aqui ela é rápida. Então toda oportunidade que nós tivermos de nos afinizarmos com o bem, e obviamente com o Evangelho de Jesus, ou que ainda seja outra religião, mas que seja afinizado com o bem, é oportuno. É oportuno porque são recursos que o nosso espírito vai acumulando. E como essa passagem nossa por aqui ela é rápida, logo estaremos retornando ao plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Então a gente deve aproveitar para aproveitar. E acho que um dos grandes recursos que a gente tem é nessa existência, eu sempre falo isso, é estarmos alinhados com os ensinamentos do Cristo. Isso é um ponto muito positivo, vamos colocar assim, para a nossa alma nesse momento. Em todos os momentos, porque nós falamos que Jesus é atemporal, obviamente, né? Então, em todos os momentos. E, lembrando que Gandhi disse, hoje, eu lembro isso porque hoje nós vamos falar de mais uma bem-aventurança, que é o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa. Que é bem-aventurados os que têm puro coração. Então, as bem-aventuranças, Gandhi, voltando no que eu estava falando, ele disse, em uma determinada ocasião, que se todos os textos sacros, ele usou essa expressão, eles se perdessem por algum motivo na face da terra, e permanecesse o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças, que estaria tudo salvo. Ele coloca mais ou menos nesses termos. Então, tamanha a importância de nós vermos que não é só dentro do catolicismo, do espiritismo, mas que esses ensinamentos de Jesus, eles são para os seres humanos, nós. Né? Então, sem rotulação, sem qualquer coisa nesse sentido. E é óbvio que Allan Kardec coloca essas bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos comentar a respeito disso hoje, tá bom? Entre outras informações. Então, antes de entrar exatamente no capítulo em si, o capítulo, só para relembrar, ele é constituído de alguns tópicos. O tópico primeiro é simplicidade e pureza de coração. O outro tópico é pecado por pensamentos, adultério, e adultério não necessariamente é só na conotação em relação ao amor, né? Mas qualquer desvio. Então, por isso essa palavra era muito utilizada por Jesus. Às vezes a gente fala assim, um produto está adulterado, né? É porque tem um desvio, tem um vício, tem um defeito, ou tem alguma coisa que mudou. Então, adultério é nesse sentido amplo da palavra aqui, quando é posto dessa forma, tá bom? A verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é o tópico que nós vamos nos ater mais hoje. Depois tem um tópico que é chamado escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Jesus usa um sentido figurado, né? No sentido de arranque isso de você, se por algum motivo você está cometendo um escândalo ou está em vias de.
porque isso... E aí tem uma outra conotação de entrar ou não numa próxima existência sem determinado recurso físico, seja da visão ou qualquer coisa assim, que é um outro meandro que a gente não vai entrar, que é uma interpretação voltada para isso também, que o Espírito pode pedir como expiação, né? Mas isso tem instrução tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. E o último é a instrução dos Espíritos. Tem 2 tópicos que são: deixai que venham as minhas criancinhas, e bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Deixai que venham as minhas criancinhas, tem dois Espíritos que dão a mensagem, um deles é assinado por João Evangelista, em Paris, 1863. Então é interessante a gente ver as informações que ele nos traz. Mas, muito bem, né? Já que a gente está falando de bem-aventuranças, que tem a ver com o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é a mesma coisa, no livro Boa Nova, que é este livro aqui, a última versão dele, o livro Boa Nova, gente, é pelo espírito Humberto de Campos, antigamente chamado de Irmão X, e é a psicografia de Chico Xavier. E ele traz várias passagens do Evangelho de Jesus junto com os discípulos, e todas elas, né, muito oportunas para o nosso aprendizado, porque a gente percebe qual é a aflição dos discípulos como seres humanos igual a nós, né? E a gente se identifica e percebe que Jesus nos fortalece, porque se Jesus quisesse perfeição apenas, ele não teria vindo até a Terra nos trazer todas essas informações. Então todos nós sabemos que não somos perfeitos, e ele mais ainda, mas que é o destino do nosso espírito. E o fato de termos ainda muitas coisas a reparar, a melhorar, não pode ser um entrave na nossa evolução. Não pode ser motivo de nós nos abatermos a ponto de acharmos que não possamos ajudar. Não é assim, não foi assim com os discípulos. Então fica essa lição para todos nós. Ainda mais nos dias de hoje, né? Nós precisamos estar fortalecidos nisso, fortalecidos em relação ao bem. Mas a semana passada eu fiz uma coisa que depois eu fiquei pensando, me arrependi e pretendo, já falei várias vezes que não vou ter esse desvio. Tudo bem, a gente identifica, não é? Nós estamos nessa existência, eu não sei o que eu fiz na existência passada e nas mais para trás ainda. E na verdade não tenho interesse em saber, porque eu acho que a gente tem que ter recurso emocional para aguentar essas coisas conforme a gente vai descendo na nossa evolução em existências passadas. Então, como diz Haroldo Dutra Dias, qual é a melhor versão de nós? A melhor versão de nós é essa de hoje. Então a gente saber, eu fui um aristocrata, né? Talvez eu era muito mais orgulhoso e tal. Há pessoas que gostam de saber disso, eu particularmente não, porque eu acho que a gente olha para nós hoje e fala, estou neste momento assim, é o meu melhor, o Lucas é essa coisinha aqui mesmo, é isso, mas é o nosso melhor, porque é progressivo nesse sentido, né? Do ponto de vista moral nós estamos falando. Então, é importante que nós estejamos alinhados no bem, esse pensamento do bem. Isso soma na coletividade. Eu disse aqui, relembro que Divaldo, em uma ocasião, ele disse que muitas perturbações dentro de uma nação, a ponto de chegar a guerras, se iniciam pelas perturbações dentro do lar. Então a faixa vibratória em que a população, seja um vilarejo, cidade, o país depois, tal, a faixa vibratória que vai se somando, isso contribui, porque nós somos emissores e também somos receptores, como diz André Luiz no livro Ação e Reação, né? Em relação quando ele fala sobre pensamento, que nós somos, ele usa figurativamente, eu já comentei isso também, é como se fôssemos uma TV, que emite e capta, né, para determinado. Então, onde a gente sintoniza? Tudo que a gente pensa é uma onda, é energia, é luz, né? Isso vai reverberar em algum lugar e isso retorna, é o princípio de ultrassonografia. A ultrassonografia é tão antigo que na época, para tentar achar o Titanic, quando o Titanic afundou, já se usava ultrassonografia, no sentido de sonar, né? E hoje nós temos a ultrassonografia tão refinada nos ajudando na medicina. Mas é esse princípio, a gente está emitindo o tempo inteiro, né?
E o que a gente emite, o que vai voltar para nós, em algum lugar isso vai encontrar ressonância e volta. Então é super importante a gente, ainda nos dias de perturbação, que é quase todos os dias, às vezes que a gente é assaltado por pensamentos que nos rebaixam o padrão vibratório, é importante a gente estar alerta com isso, né? Então a gente fazer esse exercício de sair como se a gente tivesse uma experiência de quase morte. A hora que alguma coisa começa a perturbar muito, e eu tenho várias coisas que me perturbam, a gente tem que tentar sair um pouquinho e olhar para a gente de fora, como se tivesse o Espírito olhando para o nosso pensamento ali, falar, ó, se fosse um amigo teu, como é que você ia instruir? Como é que você ia falar? Por que esse nível de exigência tão grande conosco a ponto da gente adoecer? Não podemos aceitar que nós erramos e vamos reparar isso na ocasião oportuna? Porque aí muda, né? Muda, a gente dessintoniza, a gente desliga dessa faixa de pensamento perturbado. Que seja por alguns segundos, porque às vezes é um segundinho só ver um pensamento. Então isso é um exercício importante, a gente sair, olhar para nós mesmos e pensar, fosse um amigo meu, né, uma amiga, como é que eu a julgaria ou o julgaria? Com tanto peso assim como eu estou cobrando de mim mesmo? Porque o mais importante, pessoal, é a gente não estar alinhado mais nesse pensamento. Por isso, os bem-aventurados, os puros de coração, a gente quer ser puro de coração, mas a gente já consegue nesse momento de existência do mundo não estar alinhado com a maldade. A gente não acorda pensando em maldade, a gente não vai dormir pensando em maldade, vingança, o que quer que seja, qualquer nome que seja dado a isso. Ou se eventualmente isso acontece, a gente tem que cortar, né? Fazer uma reflexão e cortar, isso tira do pensamento. Isso rebaixa o nosso padrão vibratório, a ponto de que se isso se torna sistemático, pode nos adoecer, não só mentalmente quanto fisicamente, tá bom? Então esse é nesse ponto que a gente vai hoje aqui no Sermão do Monte. Então eu vou ler um trecho, porque é uma lição mais longa, né? Para entender qual que é o contexto. Nesse contexto envolve Levi, que é Mateus. Mateus revisando, era um cobrador de impostos. Então no início, até ele se afeiçoar a Jesus e seus ensinamentos, ele era muito odiado, vamos usar até essa palavra mais forte, pelos próprios judeus, pelas pessoas da comunidade dele. Por quê? Porque esse era um dos cargos que trazia a possibilidade de ele ter vários ganhos, então ele ganhava bem como coletor de impostos, mas coletor de impostos trabalhava para quem? Para o Império Romano, que subjugava quem? Os judeus, que era a comunidade na qual ele pertencia naquele momento. Então ele era muito mal visto pelos próprios colegas em humanidade, em casta, né, pelos próprios judeus, hebreus e tal, porque ele era tido como um traidor, né? Ele está trabalhando para aquele que nos subjugou, então o Império Romano. Então ele era muito mal visto nesse sentido, mas ele teve a oportunidade e era um dos que mais estudou, se não o mais estudado entre os discípulos. Então era um homem que tinha uma vida abastada, né? Ele tinha recursos intelectuais melhores do que todos os outros, nesse sentido, tá bom? Do ponto de vista de aprendizado, leitura, estudo da lei e tudo mais. E a gente volta a frisar que aprendizado é uma coisa, sabedoria é outra. Então, em termos de aprendizado, ele era um homem dentro dos discípulos que mais possuía. Então, vamos lá, eu separei os trechos aqui, é a lição 11, o Sermão do Monte. No terceiro parágrafo diz assim: aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi, Mateus, né, na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Então a proposta deles na procura era para trabalhar, com mais acerto na observância do quê? Dos ensinamentos do Cristo. Queriam se vincular a Jesus, participar dos seus ensinamentos, né? O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Então veja que às vezes, né, é por isso que a gente se vê nos discípulos, nesses ensinamentos, é importante para nós, né? Então aquelas pessoas que procuraram, ele achou estranho. Vamos ver aqui por que ele achou estranho isso, né?
Afinal, disse eles aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem emanar-se aos filhos de Deus. E aí ele pergunta, e vem a pergunta dele contundente, né? Mas que podeis fazer na sua situação em que vos encontrais? As pessoas foram lá de bom grado, de coração puro, entre aspas. Vamos usar aqui o nosso bem-aventurados os que têm puro coração. E ele recebeu com essa pergunta: mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, que foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações. Olha o peso, né? Que a gente não deve carregar, uma vez que a gente identificou o erro e pretende fazer essa corrigenda em nós, a duras penas ou não. E pergunta para o terceiro, porque são 3, né? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então ele, na verdade, jogou um balde de gelo, de água fria, sobre esses que o estavam procurando, né? Porque o conheciam também, para entender mais do Evangelho do Cristo e se afinizar. Mas ele identificou prontamente que eles não tinham condições de ajudar em nada o reino dos céus, de ajudar em nada Jesus e de ajudar em nada na difusão do Evangelho em si. Interpretação dele como ser humano. Né? Por último, ele pergunta: acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? E quem de nós não tem aflições, né? E aí continua dizendo assim, eu vou pular uma parte, né? Ele diz assim: Jesus dissera nas suas pregações carinhosas, né, depois deles terem sentido toda essa dor, cabisbaixos, humilhados, né, por essa palavra rude, Humberto de Campos diz assim: tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Por isso eles foram procurar. Jesus somente disse isso. Isso abrange a humanidade inteira. Rico, pobre, com defeito físico ou não importa. Abrange todos, né? Então é para aqueles que se encontrassem em tristeza e angústia de coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom. Relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. Como sempre, são os frágeis que procuram Jesus, né? No seu íntimo, nas suas orações, nas necessidades. Mas Levi fez com que o padrão vibratório dele, como nós falamos, se rebaixasse. O grupo de pobres infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte, por isso o título dessa lição é o Sermão do Monte. Aquela tarde, e quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitava. Então eles terminaram pensando dessa forma: bom, com Levi não deu certo, a gente já sabe que Jesus vai pregar lá no monte. Então talvez os ensinamentos, né, venham de encontro com o que precisamos. E aí, dando continuidade, pulando um trecho, diz assim: Jesus, né, depois de alguns instantes, foi para a casa de Levi e André também. Então eles entraram numa conversa. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, olha só, veja que ele não fez isso por maldade. Ele realmente achava que, para ajudar na difusão do Evangelho, tinha necessidade de pessoas com influência. Não é diferente de Judas numa outra lição que tem aqui mesmo, mas se eu lembrar lá no final, eu comento por que o erro de Judas, né? Que a lição é chamada a ilusão do discípulo. Judas amava profundamente Jesus. É um erro pensar que não. Mas a forma como ele queria implementar o Evangelho era totalmente pelas convenções do mundo, pelas conveniências. Por isso ele fez associações com quem?
com aqueles da alta cúpula dos judeus, do Sinédrio, né, dos doutores da lei, e também com o Império Romano. Acabou traído, né? Não seria diferente. Então, Humberto de Campos usa uma frase muito bonita que ele diz que Judas entendeu a falibilidade de falência, a falibilidade das promessas humanas, né? Porque prometeram várias coisas para ele até aprisionar Jesus, depois nada foi cumprido. Então ele se equivocou, mas Jesus o recebe depois, né, no seu desencargo. E vamos para frente, voltando aqui nesse contexto. Então ele diz assim, olha, Jesus agora conversando com Levi sobre o que aconteceu. O que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Então Levi pergunta isso para Jesus. Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou. Então ele mesmo, na hora que falou, soltou a frase, ele percebeu que tinham os discípulos pescadores, né? Naquele contexto ali, ele diz assim: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Aí ele está que nem a gente, tentando consertar o que já foi dito, né? São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Então, para consertar um pouco, o que ele fez? Os pescadores de Cafarnaum têm vigor, vão ajudar no seu evangelho, mas esses outros não vão ajudar. Isso ele falando para Jesus. Por isso, ele não achava que estava agindo com maldade. Então, aí vem Jesus, diz assim: Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Porque é para isso que o Evangelho veio. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Jesus está falando aqui da convenção do mundo, ou conveniências do mundo. Então, olha, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. A gente já tem o hábito, né, de rezar, de agradecer, na hora que a gente acorda, a possibilidade da gente ter um dia pela frente, de agradecer os afazeres que nós temos, a responsabilidade que a gente tem com o que quer que seja. Se é com filho, se é com pai, com mãe, se é com o nosso animalzinho lá em casa, se é dentro desse contexto que é um contexto de bem. Eu não estou fazendo muita coisa porque eu só faço isso aqui. Não, você já não está perturbando. Você já não está no ambiente perturbando. Mas é pouco? É pouco, mas ao mesmo tempo é bastante. Se nessa existência o que eu consigo fazer, dar conta das coisas sem perturbar, está ótimo. Está ótimo, porque a gente saiu do polo de perturbação. Olha, além de não perturbar, eu consigo fazer muito mais. Eu ajudo o lar das vovós e dos vovôs. Estou falando eu no sentido nós, né? Não sou eu. Mas eu ajudo o lar das vovós e dos vovôs, eu ajudo lá no meu trabalho. Eu faço um pouco além do meu trabalho, do que eu deveria fazer. Ótimo. Esse é o caminho, é o caminho de serviço que Jesus vem nos trazer sempre. Há dias e dias, né, gente? Nem todo dia a gente está assim. Há dias e dias. E é por isso que a aceitação é importante. Hoje a consciência pesou, metade do meu trabalho eu não fiz direito. Bom, você identificou, não identificou? Então, a partir de amanhã eu vou tentar não fazer isso de novo. Será que vai acontecer de novo? É o futuro que vai dizer. A gente tem um grande problema que é eu me incluo, tá bom? Quando eu digo a gente, não sei vocês, mas é assim, é pensar demais já no dia seguinte. Quando a gente não está pensando 6 meses para frente. E a gente perde a possibilidade de identificar o que pode ser feito, ou no momento do que nós estamos realizando aquela tarefa do nosso dia, a gente está pensando tanto no futuro que a gente não vive aquela tarefa do dia a dia. Isso em psicologia se fala muito atualmente. Por quê? Porque a gente vive a era da ansiedade e a era da depressão. A gente é de uma geração que o orgulho e egoísmo ainda vem muito forte, né?
Mas a gente, depois dessas décadas para cá, a gente tem vivido bastante ansiedade e depressão. Porque a gente sempre está ansioso com alguma coisa, né? Às vezes a gente fala assim, eu não sei o que vai acontecer, não sei, está estranho, mas eu vou para o trabalho pensando, não sei se alguma coisa vai dar certo. A gente vive muito nesse polo, não sei se é pela velocidade das coisas, a gente não apacenta, não serena o pensamento, né? A gente vai dormir pensando um monte de coisa que tem que dar no dia seguinte e às vezes não vive hoje, né? E esse exercício, que eu sei que não é fácil, para mim também não é fácil, mas da gente tentar, no momento de cada tarefa, estar ali para aquela tarefa, isso nos ajuda muito a lidar com a ansiedade. Muito. Porque a gente está prestando atenção naquilo. Eu estava vindo para cá e escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Uma palestra de 1 hora e pouco, no carro, e ele estava comentando justamente num dos trechos a respeito disso, né? O quanto que a gente está aflito pensando nas coisas que podem acontecer e quanto que a gente perde, né? Ele estava falando da nossa existência e tal, que às vezes a gente perde a oportunidade do nosso dia na realização de uma tarefa porque a gente se prende muito no que vai acontecer e não vive aquele momento ali. E o tempo vai passando, né? Então isso é um recurso que pode nos ajudar. Então, voltando aqui para essa mensagem de Jesus, né? Ele diz assim, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E a gente procura geralmente orar mais, a gente já ora todo dia, né? Mas procura orar mais, principalmente nas dificuldades, né? Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Então aí Jesus coloca essa pergunta a Levi. E aí diz assim, Levi sentia-se comovido e aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de expressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Então, identificando o erro dele nesse sentido de interpretação, ele explica isso a Jesus, né? O desejo de apressar a supremacia do Evangelho. Olha a pressa. Olha a nossa pressa aparecendo de novo, não diferente, né? Porque estamos falando de seres humanos. 2000 anos atrás, todo mundo apressado. Imagina a gente com um celular na mão atualmente, né? Então ele diz assim, apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Olha mais uma vez a figura da governança, né? Daquele que é o que está acima, daquele que pode se impor. E Jesus diz assim para ele, muito instrutivo como sempre, quem governa o mundo é Deus. Aí você cai lá do 10º andar, né? Então quem governa o mundo é Deus. O que você está aí querendo apressar o que vai acontecer? É isso que ele está dizendo a Levi, né? E diz, e o amor não age com inquietação, Levi. Olha só. Então, quem governa o mundo é Deus e o amor não age com inquietação, né? Então a gente, pensando nisso, a gente vive com inquietação, às vezes em demasiado, né? E devemos então não nos afligir, não entrar em inquietação. Porque o Evangelho de Jesus, como eu já comentei aqui, se ele vem para causar inquietação de nós, a gente está interpretando as coisas erradas. Ele não é para causar inquietação. Se o teu fardo está pesado, vem a mim que eu vos aliviarei. Então o chamado dele é para que a gente consiga se equilibrar e ter mais leveza, mas não é para inquietação. E é o que ele diz aqui, o amor não age com inquietação, Levi. Agora imaginemos que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Aí ele está falando da subjugação, que é o que o Império Romano fez, por exemplo, com os judeus naquele momento, né? Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do reino de Deus
e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Ó Jesus, eu vou cooperar com o seu esforço, nós vamos fazer esse evangelho descer goela abaixo com todo mundo, nem que seja pela subjugação da espada. É isso que Jesus está dizendo. É assim, Levi, que você quer fazer com que as coisas, porque os dominadores do mundo agem assim. Jesus está falando daquele momento. E aí Levi vai entendendo, né, a sua mensagem. Jesus continua dizendo: certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, ó, mais uma vez a forma em detrimento do conteúdo, né? Em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Por isso Emmanuel fala que Jesus, porque Jesus veio e nasceu numa manjedoura, né? Já comentamos isso aqui. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com a maior soma de direitos e de importância. Então, sobre a gente ser humano, né, nós ainda nos degladiamos, pelo menos mentalmente, em certos pontos. Um deles é sobre religião. Nós, enquanto humanidade, ainda a gente está muito, a minha religião é que vai me salvar. A minha religião é a melhor. E como é dito por Allan Kardec, nesse capítulo aqui mesmo, né, a religião, ela só serve se for para melhorar o homem, o ser humano, senão ela não tem serventia. Né? Religar a Deus, já comentamos isso também, religar a alguma coisa que é divino. Se a religião não for para nos melhorar, e aí se a religião para uns é aquela que lhe enquadra melhor para que ele se torne pessoa melhor, está tudo bem. A gente não pode subjugar, né? Senão a gente não mudou aqui, a gente mudou em relação ao aspecto material, de armas e tal, mas então a religião é aquela que é melhor para você naquele momento e que te faz melhor, e que torna-te uma pessoa melhor, né? Então isso é um ponto importante, e cada um no seu momento. Para mim é o Espiritismo, que tem uma coluna dele que é religião, né? Ciência, filosofia, mas para mim é o Espiritismo, é essa que me traz um conforto, que me responde em relação às perguntas, é que eu me adequo melhor, né? Mas cada um, gente, se faz a pessoa melhor, está tudo bem, tá bom? E aí continuando diz assim: é imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos imensamente os desafortunados do mundo. Então Jesus chama a atenção dele novamente. E pulando, indo para um trecho mais para frente, né, ele continua dizendo assim, né, agora descrevendo que Jesus, depois de ter dado todo esse recado para Levi, ele vai fazer a pregação do Sermão da Montanha. E diz que ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelado de luz. E aqui entra a forma de escrever de Humberto de Campos também, né? E ele diz assim: eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos
exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno entre os corações desditosos. Então vem, bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração, e por aí vai. E finalizando nesta lição, indo um pouquinho para frente, Humberto de Campos diz assim, através de Chico Xavier: Levi sentiu que, naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte. Aqueles 3 lá que ele jogou o balde de água fria, desciam um monte abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animassem em júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou transbordante de alegria. Aí já está uma mudança em Levi. Ele fez a mudança, ele entendeu o recado de Jesus. Compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Então ele convidou todos para a casa dele. E dentro de uma outra passagem, os historiadores dizem que quando Levi abre sua casa para receber essas pessoas, a mulher dele o abandona, nesse contexto. E não é julgando ela, não é nada disso. Ela não podia conviver com isso, porque ela não tinha se aproximado do mestre como ele ainda. Então ela o abandona. Diz para ele que viver daquela forma não havia sentido para ela. E como todos aqueles que começavam a acompanhar o Cristo eram tidos inicialmente como loucos, pelos vencidos do mundo não, mas por aqueles mais orgulhosos do mundo eram tidos como loucos. Não foi diferente com Paulo de Tarso, quando a gente vê no livro Paulo e Estevão, que foi tido como louco depois que ele renuncia a tudo. Então não foi diferente com Levi. E ele deixa todos os bens então com a esposa e passa a seguir Jesus, nesse sentido. E aí voltando, para terminar aqui, ele diz assim: Jesus participou da festa. Então ele abriu a casa dele para todos aqueles e disse, e Humberto de Campos nos conta que Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade da sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então esse é o trecho final da lição, do Sermão da Montanha, que vem, na verdade, só nos fortalecer, gente. Vem resgatar para nós essa importância da gente não desanimar. Quem chega para a gente, às vezes, desanimado, pedindo talvez um auxílio, uma boa palavra, e que a gente possa, mesmo com as nossas dificuldades, receber bem. Se possível, e a pessoa aceitar, levar uma palavra do Evangelho, porque às vezes não é o momento e a pessoa não quer aceitar isso. Então, estou falando de vários contextos que podem acontecer, cada coisa no seu momento. A gente tem que saber fazer essa leitura, mas que a gente possa, pelo menos, doar o nosso amor, como é dito aqui, que é o que Jesus diz para ele, que Levi, amemos a todos aqueles que são frágeis. É isso que Jesus está fazendo. Todos aqueles que cheguem até nós com fragilidade,
que nós possamos amar. Mais uma vez, não é a gente dizer sim para tudo, porque o sim para tudo ele não educa também. É bom senso nas coisas, né? Jesus mesmo disse, sim, sim, não, não, tem a hora do não. Né? Às vezes a gente tem dia que eu estou naquela coitadice compulsiva, né? Uma grande amiga minha, bem mais velha que eu, me ensinou isso. Hoje você está na coitadice compulsiva. E tem dia que a gente está mesmo, né? Que a gente entra nesse espírito ainda muito jovem que nós somos. E aí a gente se sai um pouquinho e olha para a gente, ontem eu estava na coitadice compulsiva, mas chegou só até a página 2, como o pessoal diz aí, né? Hoje já estou melhor, já é diferente. Então, a gente tem que identificar isso também, porque só o sim, ele não educa para nada. E Jesus tem tantos exemplos, né, que ele não disse só o sim, tantos exemplos, né, ele veio para quebrar paradigmas mesmo. E para finalizar então, no nosso capítulo central, que é lá, bem-aventurados os que têm puro coração, complementando seria, né, porque verão a Deus, a gente vai ler os trechos aqui que Allan Kardec separou dos evangelhos, tá bom? E ele diz assim: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Essa é uma passagem bem conhecida de todos nós, né? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Ou não aqui, né? Porque Deus pôs este mandamento, dizendo Jesus: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele, a linguagem daquela época, né? Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe. Não eu. Aqui ele está falando com o fariseu aqui. Aquele que fez isso para o pai e para a mãe. Não olha para ele, né? E ele diz assim: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. O fariseu dizendo: ainda que depois não honre, nem necessite a seu pai, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Então eles dizem, é a forma. A palavra aceita muita coisa, né? Mas é o exemplo que muda. E aí Jesus diz: tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então você tem uma tradição que é para honrar, que é para assistir, que é para tudo, mas você fala isso lá no templo e você não faz isso na sua vida. É isso que Jesus deu um contragolpe, vamos dizer aqui, neles, né? E aí, um outro trecho recortado por Kardec é: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, ou seja, o ser humano. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então Jesus, mais uma vez, mostrando para eles, muito arraigados à forma, né? Aqueles dogmas, a seguir tudo aquele certinho. Então, se eu seguir tudo isso, eu estou livre, né? E não é, e aqui no sentido figurado, porque o que entra pela boca também pode fazer mal ao homem? Pode, né? Tem um ditado romano antigo que diz que o homem cava a sua sepultura pela própria boca. Ou seja, dependendo do que a gente come, a gente está cavando a nossa sepultura. Por isso a gente tem que tentar ser comedido, né? O que é uma dificuldade para mim, eu confesso aqui. Mas, então, ainda é muito pior o que sai do coração, o nosso sentimento, né? E que vai sair da nossa boca, obviamente, do que aquilo que está entrando pela boca. Essa é uma grande lição de Jesus, né? Porque ele sai da forma completamente. E isso está em Mateus 15, 1 a 20, né? E terminando, Kardec coloca um outro trecho que é: então, aproximando-se dele, disseram-lhe os discípulos se aproximaram de Jesus vendo isso, né?
Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, mestre, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso, ou caem ambos no abismo, dependendo da tradução. Esse arrancada, Allan Kardec nos ensina que esse arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Ele diz que é toda a forma que foi embutida em forma de religião, né, para deixar quadradinho, tudo formatado, pelo homem, e não criação de Deus no sentido da palavra do Evangelho que Jesus veio trazer. Então, tudo isso que não pertence ao amor divino, vocês acham que Deus está preocupado se você rezou de um jeito, de outro, ou de que forma, ou é o que está no nosso coração, o que parte do nosso sentimento? Por isso a gente sempre resgata isso. A pessoa pode não acreditar nem em Deus, dependendo da forma como ela age no seu dia a dia pelas suas ações. A hora que ela desencarna, ela é muito mais assistida do que alguém que acredita em Deus, mas que não fez nada nessa mudança, nessa corrigida. Então não é esse dizer acredito ou não acredito que vai salvar, é a ação. A ação parte de onde? Mais uma vez, parte do coração. É daí, na verdade, o incentivo para nós não é desânimo. O Evangelho de Jesus não pode ser desânimo, ele é um incentivo para nós. A gente já está alinhado com isso. E para finalizar, nesse mesmo trecho, Kardec, por isso ele gasta tempo nesse trecho, né? Ele coloca do Evangelho de Lucas, versículo 11, capítulo 37 a 40, ele coloca assim: enquanto ele falava, Jesus, né, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos? O Kardec está reforçando que aparece no Evangelho de Mateus e aparece lá em Lucas também. Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos sois. Aquele que fez o exterior não é o que também fez o interior? Então, Kardec termina dizendo que essa pureza do coração, por isso a verdadeira pureza, o tópico que ele põe, ela é inseparável da simplicidade e humildade. E não é fácil, né? Simplicidade e humildade, tá bom, mas é fácil a gente ser simples e humilde, né? Assim, não é fácil. Por isso a gente está aqui, a gente está se desafiando, né? E Jesus nos ajuda com isso. Se a gente lembrar, para finalizar, pessoal, dos mandamentos, Moisés já foi muito criterioso. De mais de 300 mandamentos, ele resumiu em 10. Muito criterioso. Ajudou imensamente o povo naquele momento, porque era a sua função, né? Mas desses 10, Jesus, mais criterioso ainda, resumiu em 2. Que é amar Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu espírito. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente se prender a esses 2, dos mais dos 300, depois dos 10 se prender a isso, haveria qualquer contenda, mínima que fosse, na Terra, enquanto humanidade hoje, se o próximo olhasse para mim e falasse: eu não vou fazer ao Lucas o que eu não gostaria, e eu olhasse a ele e dissesse: eu não vou fazer a ele o que eu não gostaria, não haveria contenda em nada, zero. Então, essa simplicidade que Jesus traz, né? Amar a Deus, entender que tem uma divindade que é responsável por tudo isso que acontece conosco, até o ar que nós respiramos, agradecer, porque há registros, né? É só ler Memórias de um Suicida, está muito, muito bem exemplificado lá, que há lugares em que o ar ele é tão escasso que os espíritos se degladiam entre si para conseguir pôr a cabeça para fora para respirar um pouco melhor, e a gente tem um dia que nem hoje, de ar puro, um dia que é para a gente agradecer. É isso em relação à divindade, né? E tentar fazer para o outro aquilo que a gente gostaria, que é uma dificuldade enorme, mas a gente está a caminho, não é mesmo? Amigos, desculpa o avançar aí do tempo. Eu agradeço imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir. Desejo um excelente domingo a todos, viu? Muito carinhosamente. Muito obrigado.